Olá, turma, queridos alunos da Escola Cecília Meireles. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Turma, vou dar continuidade ao assunto sobre verbo, tá? Porque é um assunto muito longo e, por incrível que pareça, ainda não terminamos, certo? Hoje eu vou falar de dois assuntos básicos, dois assuntinhos básicos aí para vocês entenderem, para vocês não levarem essa dúvida para as séries seguintes, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa aulinha. Vamos falar sobre verbo auxiliares e verbos principais. Esses verbos aí vão formar o que nós chamamos de locução verbal. Lembra que a gente sempre fala de locução verbal? A locução verbal é um verbo auxiliar seguido de um verbo principal com dois verbinhos com sentido de um. Hoje vocês vão entender aqui o que eu quero sempre falar para vocês. Preste bastante atenção aqui. Olha só. Verbo principal. Primeiro vamos entendê-lo aqui. É uma forma verbal que pode surgir sozinha ou acompanhada de um verbo auxiliar, tá? Então vamos aqui. Eu tenho um verbo principal aqui. Ele investigou. Olha aqui, investigou. Investigou nesse sentido aqui. Ele está, turma. Ele é um verbo principal. Mas esse verbo principal ele pode vir acompanhado de um verbo auxiliar. Que verbo auxiliar seria esse? Nós temos dois principais, nós temos dois verbos auxiliares aí, o ter e o haver. Então eu coloquei aqui, ó, ele tinha investigado, quer dizer então que investigado é o verbo principal. E o tinha é o meu verbo auxiliar. Então, verbo auxiliar mais o verbo principal que vai vir no particípio, tá vendo? Vocês lembram dos verbos particípio porque eu já dei essa aula, né? Ado e edo aí, primeira e segunda conjugação. Então, o verbo principal você já sabe, é aquele que pode vir sozinho ou acompanhado de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar, professora? Como seria? Bom, o verbo auxiliar, ele é uma forma verbal que surge antes do verbo principal. Por isso que ele é chamado de auxiliar. Ele está ali para auxiliar o verbo principal. E ele acontece muito nos tempos composto, tá? Existe o tempo composto aí. O que é um tempo composto? Oxe, o tempo composto é a famosa locução verbal. É quando o verbo auxiliar ter e haver vem acompanhado aí de um verbo principal, tá? Então, quando eu coloquei aqui, ele tinha investigado, eu disse para você que investigado é o verbo principal. Então, o tinha, que vem do verbo ter, né? Que é um verbo auxiliar. Ele está o quê? Conjugado. Uma coisinha que vocês precisam entender é o quê? Que no complexo verbal, ou seja, na locução verbal, gente, o verbo auxiliar é que ele é o que vem conjugado, tá? É ele que vai variar de modo, de tempo, de pessoa e número. Ou seja, turma, o verbo auxiliar é o verbo que vai vir conjugado. É ele que vai sofrer aí as mudanças de modo, indicativo, imperativo ou subjuntivo, de tempo, presente, pretérito, futuro, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, tá. Pessoa, plural ou singular. Não, primeira, segunda ou terceira e de número, né? Plural e singular. Então, quem é que vai sofrer essas flexões? O verbo auxiliar, tá bom? E não o verbo principal aí, porque ele vai estar no particípio, tá bom? O verbo auxiliar, como eu falei, ele serve para compor os tempos compostos, né? Os verbos ter e haver são dois verbos auxiliares. Ó, o ter e o haver são dois verbos auxiliares usados, por exemplo, para formar o pretérito mais que perfeito
composto. Olha só, ele tinha investigado. Ele havia investigado. Então, aqui é um pretérito mais que perfeito composto. Por que composto? Porque eu tenho verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar haver. Havia, gente, vem do verbo haver, tá? E o tinha vem do verbo ter. E eles são auxiliares. E aqui nós temos o verbo principal no particípio, investigado, e logo aqui, investigado, ok? Continuando. Exercício. O que você vai fazer agora? Pegar teu caderno, copiar esse exercício aqui, esse número 1, que fala sobre esse assunto que eu acabei de explicar. Você vai identificar o verbo principal nas frases seguintes. Eu só quero o verbo principal. Você só vai colocar aqui na frente o verbo principal. Por exemplo, comprei um novo marcador para o meu livro. Tem um verbo principal aqui. O Luiz tem os olhos azuis. Tem um verbo principal aqui, tá? O Luiz já tinha lido a obra. Opa, eu tenho um verbo principal aqui também, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui na frente, no seu caderno, com cabeçalho completo, a caneta, ok? E as respostas a lápis. É óbvio que vocês já sabem disso. Vamos aqui agora. Identifique... Ou não, eu pulei para a mesma coisa. Não se preocupe. Deixa eu ver aqui se eu pulei. Aqui é para vocês identificar as frases que contêm o quê? Um complexo verbal. Eu quero as frases que contêm um complexo verbal. Ou seja, aquela frase que tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Um verbo auxiliar e um verbo principal, certo? Diferente dessa questão aqui, ó. Aqui eu só quero o verbo principal. Ainda bem que vocês entenderam. Vamos para o outro aqui, que é sobre os verbos regulares e irregulares. Agora, preste atenção aqui para vocês não errarem mais sobre essa questão de quando é que o verbo é regular, quando é que o verbo é irregular. Simplesmente, porque às vezes a gente fala esse verbo é regular e o menino fica boiando, né? Não vocês do 7º ano, que vocês são perfeitos. Vocês nunca erram. Jamais, né, turma? Nunca erraram. Então, vamos aqui. Acompanhe esse exemplo aqui. Eu coloquei aqui o verbo falar. Eu coloquei ele no presente e eu coloquei ele no pretérito perfeito. Lembra do pretérito perfeito? Uma ação que foi totalmente concluída, tá? Ela foi encerrada. E observe esse radical aqui. Eu falo. Tu falas. Ele fala. Nós falamos. Vós falais. Eles ou elas falam. Viram a conjugação? Agora o mesmo verbo no pretérito perfeito. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes e eles falaram. Observe o seguinte, o radical do verbo falar é o quê? É o F-A-L, é o fal. Fal. Então, meu radical é o fal. Quando eu conjuguei os verbos em todas as pessoas, primeira, segunda e terceira, plural e singular, vocês verificaram que o radical continuou o mesmo, tanto no presente quanto no pretérito perfeito? Ó, o meu radical é o mesmo, tá? Outra coisa que eu quero que vocês percebam, por exemplo, o verbo amar. Se eu pegar aqui o verbo amar, ele é regular também, gente. Por quê? Porque o seu radical é o AM. E ele segue as mesmas terminações aqui, ó, do verbo falar. Vou conjugar, ó. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Olha no pretérito perfeito. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Ou seja, as terminações são as mesmas também utilizadas. Então, isso significa que todo verbo regular na primeira conjugação, né, que é terminado em A,
Gente, eles vão ter as mesmas terminações e os seus radicais não vão mudar. Como, por exemplo, vou escrever aqui, ó, o verbo cantar. Cantar. Qual é o meu radical? É o can't. Can't. C-A-N-T. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu cantei, tu cantastes, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Observou que segue o mesmo ritmo e o radical é o mesmo? Se eu pegar aqui um verbo da segunda conjugação, como viver, ó, viver, viver. Ou seja, viver, qual é o meu radical? V-I-V, tá? Aí só vai seguir aqui, ó, a diferença é que a minha vogal temática é o E. E a minha conjugação é R. Tá vendo? R. É o que vai mudar. Mas o meu radical aqui, né? Eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivamos, vós viveis, eles ou elas vivem. Quer dizer, só vai mudar o quê? Só vai mudar a vogal temática. Mas o meu radical vai continuar o mesmo. Por isso que é verbo regular. Verbo regular, gente, não muda o radical e as terminações dos verbos continuam sendo o mesmo. Olha a diferença aqui do verbo irregular para vocês entenderem. Eu peguei aqui o exemplo do verbo medir. Verbo medir no presente e verbo medir no pretérito perfeito. O que acontece aqui? Acontece que já no começo o radical já começa já mudado. Olha aqui, presta atenção. Eu meço, tu medes. Quer dizer que o radical aqui, MED, não seguiu aqui, ó. Tá vendo? Meço, que é um C cedilha, gente. E aqui, ó, aqui seguiu. Mas se um só, apenas um, não seguir, esse verbo já é irregular. Aqui no pretérito perfeito, professora, mas olha só, seguiu tudo, sim. Mas se você observar aqui, as terminações não são iguais, não segue o mesmo ritmo, ó. Tá vendo? Não segue o mesmo ritmo aqui do medir. Aqui já é um O, meço. Aqui, ó, eu medi. Tá certo? Então, você tem que observar as terminações também, não só os radicais. Aqui o radical já começou diferente, então é um verbo irregular. Então, quando é que o verbo é irregular? Quando o seu radical não segue o padrão, quando ele não segue a mesma, como é que eu posso dizer, a mesma raiz, né? O mesmo, aqui é como se fosse o que? A raiz do verbo, tá? Igual do verbo amar, cantar lá que vocês verificaram. Por isso que chama de verbos irregulares, porque não seguiu aí o mesmo radical. Então, o que seria o verbo regular? São aqueles que não apresentam alterações no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Como assim? Misericórdia, eu vou voltar de novo. Como assim? Aqui, ó. Se eu pegar o verbo amar, ele vai seguir o mesmo ritmo do verbo falar, lembra? Então, é isso. Se eu pegar o verbo viver, ele vai seguir o mesmo ritmo do verbo comer. Se eu pegar o verbo partir, ele vai seguir o mesmo ritmo do verbo sorrir. Quer dizer, vai continuar seguindo o mesmo ritmo aí das suas terminações. E o radical vai ser o mesmo. Já os irregulares, não. Em algum momento ele vai mudar. Em algum tempo. Nem que esse tempo seja o pretérito imperfeito, mas que perfeito não interessa, tá? Se apenas um mudou, ele é irregular. Então, quando é que ele é irregular? São aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical ou nas desinências, tá? Ou acontece a mudança no radical ou nas desinências. É por isso que vocês viram aqui que o radical seguiu o mesmo, ó. Mas as desinências não. Se eu pegar um outro verbinho aqui, tá certo? Não vai seguir em outro tempo, não vai seguir esse mesmo ritmo. Assim como amar e cantar seguiu, tá? Queridos. Olha aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Presente, eu amo. Observa aqui, ó. AM, tu amas. Ele ama. Nós amamos. Vós amais. Eles amam. Se eu pegar agora comer, observe que segue o mesmo ritmo, ó. Ó, presta atenção. Eu amo. Eu como. Eu parto.
Partir é terceira conjugação, mas você pode ver, gente, que segue o mesmo ritmo. Aqui, ó. Terminou em ó, terminou em ó, terminou em ó. Tá vendo? Tu amas, tu comes, tu partes. Pode ver aqui, ó. Terminou em S, terminou em S, terminou em S. E o radical não muda, ó. Do verbo comer. Com. Parte. P-A-R-T. Não muda. Radical. Radical, tá vendo? Não muda. Ó a terminação. Ele ama. Terminou em A. Ele come. Por que aqui terminou em E? Porque a vogal temática de comer é E, né, querido? E aí ele parte. Aqui a vogal temática é o I, mas seguiu aqui o final E. Isso não tem nenhum problema. Não vai morrer ninguém por causa disso. Nós amamos. Olha que terminou em mos. Mos e mos. Aqui é imos por causa da vogal temática, que é I. Aqui a vogal temática é, aqui a vogal temática é A, mas seguiu o mesmo ritmo. Isso aqui é um verbo regular. Nem o radical muda e mesmo conjugando primeira, segunda e terceira pessoa, segue o mesmo ritmo. Vós amais, tá vendo? Is, comeis, is, partis, is. Eles amam, an, en e en. Tá vendo? Seguiu o mesmo ritmo. Terminou em M, terminou em M, terminou em M. Mesmo sendo da primeira conjugação, segunda e terceira. Vamos ver aqui agora os irregulares. Os irregulares nem quebrem a cabeça, gente. Já começa aqui diferente. Verbo ser. Vamos lá. Aqui é do verbo haver, ó. Já tá sabendo que o verbo haver é irregular. E aqui é o verbo por. Por. Então, vamos lá. Eu sou. Viu que começou ou? Aí já muda, ó. Tu és. Ele é. Gente, tem nada a ver, ó. Nós somos. Vós sois. E eles são. Observe que o verbo haver tem nada a ver aqui, ó. Aqui terminou em ou. Aqui já é para um ei. Aqui já é um ponho. Já é o quê? NHO. Tá vendo? Tudo diferente, gente. Tudo diferente. Não tem radical aqui, ó. Não segue o mesmo radical. E mesmo que seguisse aqui o H, não segue o padrão. Ei, aí já muda para um as. Aqui nós já temos um pões. Viu que é um verbo irregular, ele não segue um padrão. Ou o seu radical é diferente, ou as suas desinências. E vocês sabem que são desinências já, né? É o finalzinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que eu já tenho um ão. Fugiu do em aqui. Tá? Isso aqui até que ainda tem, ó. Mas olha a diferença do ou, ão. Ei, ão. Ou seja, tudo diferente. Significa que o quê? Que o verbo ser é irregular, verbo haver é irregular e o verbo pôr é irregular. Tá ok, turma? O que vocês farão agora? Mais atividade, é claro, né? Que eu não ia deixar vocês descansar. O que vocês vão fazer aqui? Classificar se o verbo beber é regular ou irregular. E eu sou tão bondosa que eu botei aqui, ó, a conjugação já do lado, ó. Não deveria não, mas eu coloquei. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Ó o radical aqui. Radical. Radical. Seguiu o mesmo radical? Bom, regular e irregular. Lembrando que se lá no futuro do pretérito esse verbo beber mudar o radical, pronto, já é irregular. Não importa se ele mudar só uma vez. Mas eu sei que vocês vão entender. Ó, entender. Já coloquei aqui, ó. Dá. Eu dou, tu dás, ele dá. Ó, já tem algo diferente aqui, ó. Não sei, né? Vai que vocês acham aí que é regular, mas é irregular, ou que ele é irregular, regular. Se virem, né, queridos? Vão à luta. 3. Conjugue os seguintes verbos. Eu quero a conjugação do verbo vir. Eu quero que você conjugue ele no presente. Depois você vai conjugá-lo no presente
tá? Ou, mentira, no pretérito perfeito, tá? Do modo indicativo. Conjugue o verbo no presente, depois no pretérito perfeito. Depois você vai descobrir se ele é regular ou irregular. Você vai fazer isso com o verbo cantar, com o verbo trazer, com o verbo fazer, com o verbo amar, com o verbo andar. Sério, professora? Seríssimo. Tá bom? No caderno, a caneta, caprichado. Certo? Foco nos estudos aí. Foco nos estudos e qualquer dúvida já sabe onde me encontrar. Tchau, tchau.